De graça e paz também. Então, graça e paz, amigo Miquel. Hoje, a palavra do Senhor diz sobre o amor. Né? Ele está em 1 de João 4. Será que é melhor abaixar? Até 13. Diz assim, vou te deixar? Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros, porque ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós pessoal. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, e que deu o seu Filho. Quando João escreveu esse primeiro livro de Epístola, né? João escreveu a obra para fortalecer a fé, encorajando a perseverar no ensino dos apóstolos. Por quê? Porque havia entrado uma heresia, né? Na igreja. Essa igreja era de Ásia Menor, Turquia, mais ou menos na volta da região que foi aconteceu, né? Mais ou menos 75, 58 anos depois de Cristo. Então, quase que a metade da igreja foi embora, por causa dessa heresia. Tínhamos um povo que, né, começou a pregar, dizendo que Jesus, que morreu, né, não era filho de Deus, e que verdadeiramente só havia Deus. E por que eu trouxe essa epístola de João? Porque nós estamos num tempo em que qualquer coisa vai mudando as nossas ideias. Nós estamos num tempo pós-modernidade, onde Deus não existe, Cristo não existe, nós corremos esse risco, né? E não vou ler mais, do capítulo 2, de 1 em 26, João traz esse livro da questão de perdão, como um remédio, né, contra o ataque desses heréticos. E João avisou, no final, dizendo para os cristãos que o perdão, a vitória e a vida eterna vem do meio de Jesus. Bem, então, neste clamor, vamos orar para que nós não venhamos, né, desviar dessa morte, desse resgate de Cristo, e o amor uns com os outros, né, que a nossa vitória vem através da morte de Jesus do Calvário. Amém? Então, vamos clamar nesse sentido, clamarmos uns aos outros, e ele sempre está no tempo, e Jesus Cristo nos retornar. Amém? Amado Deus, eterno Pai, mais uma vez nessa manhã queremos te agradecer por essa rica oportunidade de estar aqui, para, Senhor, verdadeiramente, a Deus, nós nos afirmar na tua palavra, no que a Bíblia diz, Senhor, que verdadeiramente o Senhor morreste na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Que existe Pai, Filho e Espírito Santo. É 3 em 1. Nós podemos verdadeiramente entender que cada um tem
seu propósito, seu lugar para o Senhor fazer-se presente em nossa vida. E que o amor é o mais importante de todas as coisas, meu querido Pai Eterno. Crer para nós sermos vitória. Que nós não sejamos iludidos por qualquer palavra, Senhor, que é trazida para nós. Que verdadeiramente nós possamos estar com amor. Em Senhor, mais uma vez, nessa manhã, com o teu amor em nossos corações, para que nós possamos amar uns aos outros, Senhor. Essa é a vitória da nossa vida. É no amor, Senhor, que nós devemos ocupar, Senhor. Quer certo, Pai querido, conforme a tua palavra. E assim, Senhor, nesta manhã, nós queremos te agradecer estes momentos tão pequenos, mas que são ricos para os nossos corações, nossa mente, para que nós possamos continuar seguindo, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos. Pois foi ele poder e a nossa paz. Amém. Mas Amém. A gente está Tá. hoje nós Coríntios 3, versículo 3. Sede vigilantes, permaneceis firmes na terra, buscai-vos humildemente, fortaleceis todos os vossos atos, presenteiros com amor. Essa é a palavra que escutou no meu coração, onde fala, no versículo 14, é o que mais marcou, que diz assim: todos os vossos atos sejam feitos com amor. O livro de 1 Coríntios, carta de Coríntios, que Paulo escreveu, na verdade, fala de amor tão profundo, né? Um amor tão bonito, né? Que seja de nós para doar aos outros. A verdade é assim. Então, o livro, capítulo 13, tanto é que quase todos os casamentos, elas são trazidas, né? Por quê? Porque ela é uma renúncia de nós para amar o próximo. E aqui, esse livro, na verdade, é um livro de exortação. Me fala somente 2 vezes de amor. Nessa passagem, ele estava falando, às vezes, se não fosse graças às exortações que Paulo tinha para falar com ele não falaria no versículo 13 de um amor tão bonito como é escrito lá, né? Renúncia da gente para amar o próximo. Então, Coríntios era uma cidade
onde o fluxo dele era à beira-mar e aportavam muitos navios, porque era um lugar onde os comerciantes atacavam, né, para o comércio. Então, ele era riquíssimo, era muito rico, mas ele tinha muitas qualidades bonitas. Porém, essa qualidade, ela nessa qualidade não existe amor. Nós podemos ter qualidades de amor e podemos ter qualidades com amor. Mas como é isso? Não apenas de boca, mas verdadeiramente com nossas atitudes, né, de poder ajudar uns aos outros, nesse sentido. E quando o amor, né, desaparece da nossa vida, nós estamos só com qualidade, ela começa a correr um risco muito grande. Né? Esse risco a gente acaba deixando, muitas das vezes, o outro triste, porque é somente na boca que nós falamos e não se vê a atitude. Essa semana mesmo, deparei com uma pessoa que disse assim, fiquei muito triste. E a verdade é que não deixa de ser verdade. Porque muitas das vezes a nossa presença não está lá no momento em que aquela pessoa está triste. E a recomendação de Jesus, a atitude de Jesus, foi um pouco. Ele sempre cobrou mais os outros como beijou a Cristo. Né? E tudo que ele fazia era por amor. E nós, muitas das vezes, esquecemos desse lado, né? E acabamos não fazendo esse ato de amor. E, então, a igreja de Corinto, eles tinham variados comprometidos, né? Eu não vou falar assim, bem detalhadamente, hoje, na Assembleia também, né? Então, em Coríntios, capítulo 3, versículo 4, fala de uma igreja dividida. Um era de Paulo, outra era de Apolo, né? E assim, aquela igreja se dividiu. Dividiu e estavam juntos, mas dividiram. Então, uma coisa que Jesus sempre disse, mais os outros como a si mesmo. Se nós amamos como a nós mesmos, não pode ser uma igreja. E no versículo 9, como que ele termina essa questão dessa divisão? Né? Paulo termina dizendo assim, porque de Deus somos cooperadores. Na lavoura de Deus, nós somos. Então, não tinha esse negócio, eu sou de fulano, eu sou de fulano. Então, nós somos cooperadores de Deus e somos lavoura de Deus. Não pode existir divisão. No 4, né, no capítulo 4, existe um desabafo grande do Paulo em questão ao ministério, que ele citava nesse ministério, que ele lutava com todas essas forças, né? E ele não fala de reconhecimento, mas ele fala num desabafo, porque realmente as pessoas que achavam já acima de Paulo. Quando a igreja se torna acima da autoridade, quer dizer que nós não aprendemos a respeitar, né, a autoridade. Então, quando chegarmos lá, se é que vamos chegar nessa condição, né? Como nós vamos respeitar as ordens de Jesus?
Então, é necessário aprender aqui. Né? Sobre essa questão é que Paulo fala. No capítulo 5, a falta de disciplina dentro da igreja. Paulo fala a falta de disciplina. Bom, depois eu convido os irmãos a lerem o livro de Coríntios, né? Vocês vão encontrar tudo isso lá dentro. Né? E no capítulo 6, né, um processo de justiça com questão referente aos irmãos, né, submetendo esses irmãos ao juízo que não outro erro grande da igreja de Corinto. Sendo que, não sei se todos aqui sabem, sendo que os santos chegarão dia em que vão desligar. Então, tem que haver esse julgamento, que há um julgamento. Como é que não fica. Tudo isso foi questionado no capítulo 7 do 1 Coríntios. E ainda no capítulo 7, no versículo 8 e 9, abuso dos homens com comida sacrificada. Sendo eles cristãos, os novos eram ensinados que não deveriam comer comidas sacrificadas e datadas, os velhos comendo. Os cristãos já sabiam comendo. Então, está aqui um dos outros problemas solucionados. E no capítulo 11, de 17 a 22, de Coríntios, o abuso ao povo na Santa Ceia e a falta de edificação da igreja na adoração. E por que o Coríntios tinha todo esse problema? Né? Existia um fundamento para todos esses problemas. Qual era esse fundamento? É porque eles não tinham amor pelo Deus, o amor ágape, o amor de Jesus, né? É aquele amor que se preocupa, onde fala em Coríntios 11, onde não crê. Né? A falta de amor é que leva todos nós a sermos egoístas, né? E deixamos de preocupar com outros. Aí isso acontece na nossa própria vida. A hora que nós deixamos de preocupar com as nossas famílias, né? Primeiro casa, depois a igreja. Essas coisas erradas vai entrando na nossa vida. Então, a melhor coisa da nossa vida é se preocupar em amar. Em amar. Então, nosso coração, né, amor ao próximo, é que quando nós estamos internos. No capítulo 16, Paulo fala da coleta aos necessitados espirituais de Jerusalém, aos necessitados que viviam na tribulação financeira, que eram o povo de Jerusalém, os primeiros chamados. Por que Paulo traz essa questão de participar de uma coleta financeira? Amar o próximo. Né? Por não amar o próximo. Que não seja uma coleta, mas existe também pessoas ricas necessitadas. Então, Paulo traz essa questão para preencher a parte, né, de todos os problemas. Porque nós colocamos essa parte do amor em nossas vidas, né,
nós deixamos um pouco o problema não entrar na nossa. E também por quê? Por que Paulo pensava dessa forma? Né? E é o certo pensar dessa forma. A palavra de Deus diz: buscai as coisas do alto. As coisas do alto é o tempo, a fidelidade. Deus nos deu essa capacidade. Ao mesmo tempo que ele fala para a igreja, né, de Coríntios, não foi somente o Coríntios. A igreja de Galácia também foi convidada. Né? Então, ele pensou dessa forma, preenchendo, né, haverá um enchimento dentro do nosso coração, nossa mente, de preocupar com algo bom. E também, né, por quê? Os gentios não participaram dessa bondade com os judeus, porque se primeiramente, né, os judeus foram eles mesmo, né, o amor de Deus na nossa vida, o amor que Jesus fez na cruz do Calvário. E mais tarde, essa ajuda financeira, né, foi uma coisa muito boa, porque os judeus, né, os pobres de Jerusalém, né, ficaram muito gratos e houve comunhão, houve a união entre os dois. Então, o resultado do amor, da ajuda, né, tá, essa comunhão é a comunhão que preenche nosso coração, né, com coisas boas. E, e aqui eu vou, já para o Paulo, né, vou prolongar muito sobre essa questão. O Paulo, ele era um homem autoritário, tinha autoridade, não era autoritário, ele tinha autoridade. Ser autoritário é uma coisa, ter autoridade é outra coisa. Ele tinha autoridade, ele tinha humildade e ele tinha muito amor. Né? Tanto é que ele tinha o amor acima de tudo. Ele suportava muitos problemas pelo evangelho. Né? E na despedida da carta do Coríntios, ele diz assim, olha, né, diz para os coríntios, né, eu gostaria de ir ver-vos, porém, todo esse problema, né, que ele tinha com o Coríntios, ele fala, eu tenho vontade de ir, porém, não faço passagem, mas eu quero ir para passar um tempo com você. Então, era aquilo que ele tinha que falar, ele falava, não era porque ele não tinha amor, mas porque era necessário, né? E, e ali ele diz assim, olha, só que tem uma coisa, né? Uma porta, uma porta para evangelizar, né? Então, o amor de Paulo pela evangelização era muito grande. E ele falou assim, eu vou ter que fazer essa obra, depois eu faço. Vou ficar um tempo com você. E o interessante é onde eu li, né? Eu fiz como a cabeça desse tema, né? Como tema, né? Onde diz assim que todos os fatores, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Porque quando é feito com amor, a gente consegue
coração. E quando não é com amor sincero, ele não fica, a semente não nasce, né? E essa palavra é que me chamou bastante atenção. Todos os nossos atos sejam feitos com amor. Quando nós expressamos esse amor ágape de Jesus, né? Um amor sem interesse, um amor grato, de coração. Nossa, e ele fala, nessa despedida, ainda ele dá uma última exortação, pedindo, né, para ter consideração com três cristãos lá de Corinto, que o nome deles é Estéfanas, Fortunato e Arcaico. Não, engraçado, né? Tudo diferente, né? E eles eram consagrados, né? Foram os únicos nessa luta tão grande de Paulo, naquela igreja, que ficaram, né? Assim, dando uma sustentação de amor para Paulo. Então, que a igreja não seja apenas 2, 3, 4, mas precisa todos a sustentar, né? Aquele que está na frente, apesar de que cada um tem capacidade, e todos nós precisamos aprender de várias maneiras, conviver com vários pastores, por isso ele é mudado, né? Porque cada um tem um ministério. E assim, nessa igreja, Paulo diz, o meu coração foi suprido por estes homens. E que nós possamos também ver, perceber, né, coisas que nós precisamos perceber, realmente ao amor. Nossos estados sejam prestados, né? Porque hoje nós temos televisão, né? E possamos estar vivos, isso, né? Montando aquele que e todos essa vegetal. Muito bem.
Deus, obrigado por essa oferta levantada. Queremos consagrar esse dinheiro, seja para o teu reino, teu louvor, ó Deus. Eu encargo te pedindo, Senhor, nos dá mais amor, nos dá mais, fazer tudo com amor, porque a gente sabe que a gente não faz com amor de nada vale. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Realmente já vi. Avisos, né? Estamos chegando no final de ano. Semana que vem vamos fazer a Santa Ceia, tá? Aí no segundo vai ser normal. E no terceiro vamos ter o culto de Natal. Vai ser o último deste ano, tá? Então vai ser Motioli. O Sr. Samuel vai estar fazendo a mensagem. Essa semana nós visitamos o Ricardo, né? Descansei para ele. Ele estava melhorzinho, mas ele
mais um tempo de comunhão. O pessoal da igreja de Itaquera, conheci bastante pessoal, foi bem legal. Conheci também um rapaz que é de Trembel, de Santana. Eu só percebi quão bom foi. Racionalmente eu sabia que foi muito bom, né? Foi mais quando eu cheguei em casa. Eu cheguei em casa na hora de dormir, percebi que eu estava realmente muito cheio de espírito, né? E isso foi muito bom. Eu comentei até com o meu primo depois, porque nossa, agora eu tinha percebido. Bom, bom. Ah, o tempo no Shalom que eu tive foi muito bom. É aquilo que eu falei, né? Conselho para todo mundo. Né? Se você tem a oportunidade de ir pro Shalom, vai. Acho que todas as vezes que eu fui pra lá, todas as vezes foi maravilhosamente recebido como bênção de Deus, sabe? Sempre, sempre. Só se você tem uma prioridade muito maior na sua vida, que lá é o momento que você. Deus põe a mão muito grande lá, assim. Mas há um lugar que, independente se é no acampamento, gente, lá, vale a pena. Tá buscando a Deus naquele lugar. Vale a pena. Vale a pena. Tem mostrado como colocar isso como minha prioridade. Tem sido muito bom. Bom e com todo mundo. Novamente, tem a oportunidade para ir para lá. Lá. É. Eu mesmo, meu irmão também gostou bastante. Rafa, Rafa é um menino de Itaquera, né? Só frequenta esse ano. Enfrenta várias dificuldades, né? Inclusive, ele testemunhou ontem no nosso encontro das igrejas pequenas. Ele amou Shalom. Ele foi no retiro de jovens, né? Em, Janeiro, julho. em junho, de maio, né? Foi no Corpus Christi. Aí, de novo na igreja, assim. Não já frequentou outras igrejas, mas na Rosa, né? Ele compartilhou com a gente que o Shalom foi o melhor dia do dia dele, né? Nossa, mas isso falou bastante sobre o Espírito Santo, Coríntios, sobre amor, falou Os dons. sobre a importância da gente cuidar do nosso corpo, né? Isso reflete coisas espirituais. Pensava, eu vou compartilhar uma coisa que eu compartilhei com você sobre isso, né? A importância de cuidar do nosso corpo. Não só como a gente sabe do nosso corpo, do Espírito Santo, a gente tem que cuidar da saúde, é importante, mas o próprio fato de se, às vezes como isso reflete, às vezes a gente vai dormir tarde e passa o tempo no celular, né? Aí reflete no outro dia, que a gente não consegue acordar cedo, aí acaba acumulando tarefas para mais tarde, a gente não consegue ter o tempo mundial para Deus mais tarde. Quando a gente vai orar, a noite está cansada. Foi porque realmente foi por causa da nossa rotina puxada, foi porque a gente talvez não teve esse tempo de cuidar. Estava repetindo, né? Aí depois, agora de. Ah, falou dos dons, de cada um, nada vale, por favor. E o Espírito. Ah, uma outra coisa, né? Uma frase interessante, né? Sobre batismo no Espírito Santo. Acho que muita gente já ouviu falar. Eu sempre fui do time, né? Eu não gosto de separação. Mas assim, né? Uma coisa interessante que eu ouvi. Porque eu acredito que só tem um batismo, né? Batismo. Mas aí o pastor falou que isso é só nomenclatura. Nossa, verdade, né? Umas igrejas podem chamar isso de batismo.
segundo batismo, outras igrejas podem chamar disso de enchimento do Espírito, outras como santidade, né? E é isso, mas ele me batizou que é uma segunda experiência profunda do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Tem que se encher de amor, entregar tudo para Deus, né? É isso. Fala, Carlos. Essa é a experiência, né? Fala, vem. A gente chamou esse ano, ele falou, todas as vezes que a gente tiver dificuldade, lógico, tem especificamente entender, foi a Deus fala, a gente deixa, ele habita a gente, e deixa ele atuar dentro de falou, a gente tem que cuidar realmente do nosso corpo, não é só cuidar assim, no sentido assim, o que a gente come, os exercícios que a gente faz ou não faz, tudo isso aí vai alterando o nosso organismo. A gente cuida da nossa percepção, né, sobre isso. Que ele fala para a gente acaba deixando passar. A gente como ele falou, a gente está cansado, ou a gente está ocupado, né, com outras coisas. Não é mesmo assim. Quanto tempo a gente deixa o Espírito Santo falar, ou ocupar a minha mente? A consciência que eu tenho sobre isso no dia a dia. Isso foi uma coisa coisas práticas que eles falaram, acho que está em Efésios 4, 5. Tudo que a gente faz, como se a gente perguntasse, né? É assim que o senhor quer? Um pouco foi sentido. Mas, conscientemente, em porcentagem é muito pouco sobre a minha mente. Teoricamente, a gente sabe. Né? Quem gostaria de dizer alguma coisa? Pedir oração? Vamos nos levantar, né? Corrigir.
Você vai encerrar o culto e dar um intervalinho para a pessoa quiser ir no banheiro, daqui uns 5, 10 minutinhos voltar para terminar, tá bom? E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a força do Espírito Santo, esteja com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Então, está encerrado. Vamos dar 10 minutinhos de intervalo, tá? Para fazer quem quiser ir no banheiro, tomar água. E